Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado. Abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, nós voltaremos a nossa atenção para os versos 8 a 17. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente, por favor. A palavra do nosso Deus assim nos diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvido tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saí a peleja. Porque Deus saiu adiante de ti, a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos nesse momento o auxílio da misericórdia, da graça do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor, por obra do Espírito Santo, visite o nosso coração, nos dê entendimento da Tua palavra, por favor, ó Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em mim e através de mim, para que os Teus servos ouçam a Tua voz e grandes coisas aconteçam aqui nesta noite para a glória do santo nome do Senhor. Se conosco, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, mantenham as suas Bíblias abertas, por favor, para acompanhar aquilo que nós falaremos a partir de agora, olhando para essa passagem. Nós estamos no primeiro livro das Crônicas. Tanto o primeiro livro das Crônicas quanto o segundo livro das Crônicas é tido como livros que foram escritos em um período depois do exílio da Babilônia. Ou seja, eles foram escritos posteriormente para narrar parte da história de Israel e contar alguns detalhes desta história. E ao fazer isso, o cronista o faz dando um foco à aliança de Deus com o seu povo. Nesta aliança, Deus revela a sua fidelidade para com o seu povo, ao mesmo tempo em que chama o povo para viver em fidelidade diante de Deus. E o povo vivendo em fidelidade diante de Deus, experimentando desta aliança,
receberia das bênçãos do Senhor e não das maldições. Portanto, o livro é escrito para um público que retorna do cativeiro e que está sendo chamado pelo Deus da aliança para viver em fidelidade a Ele, ainda que tenha que enfrentar batalhas, ainda que tenha que enfrentar lutas, ainda que tenha que enfrentar inimigos. E é exatamente isso que nós estamos observando no texto que acabamos de ler. Quando você olha para 1 Crônicas, capítulo 14, versos 8 a 17, você vai ver que esse texto, ele narra aqui 2 confrontos entre Davi e os filisteus. Então você olha para o verso 8 até o verso 12 e você vai ver o primeiro confronto. E quando você olha do verso 13 ao verso 17, você vai ver um segundo confronto. Então nós temos na mesma passagem 2 confrontos sendo narrados. E você pode olhar, voltar os seus olhos, por favor, para o verso 13. E você vai ver no verso 13 o início do segundo confronto. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. Ou fizeram uma outra investida. Tomaram mais uma iniciativa contra Davi, mesmo tendo perdido o primeiro confronto. Há 2 detalhes que eu gostaria que vocês tivessem no coração ao estudarmos esse texto bíblico. E nós precisamos lembrar deles. O primeiro detalhe é que esse texto está dentro de uma estrutura mais geral, onde o cronista está apontando uma distinção entre Saul e Davi. Então há uma diferença que está sendo tratada entre esses 2 reis de Israel. Olha só, um detalhe para que você enxergue essa diferença. Ao falar da história de Saul, se você quiser, você pode fazer isso, abrindo o capítulo de número 10, versos 8, 9 e 10, você vai ver nesse texto a derrota de Saul para os filisteus, e os filisteus, eles arrancam a cabeça de Saul e levam para comemorar a vitória no templo dos seus deuses. É isso que está acontecendo lá atrás. Mas agora no capítulo 14, o que vai acontecer é o oposto. O que é que acontece? Davi vence os filisteus e os filisteus deixam os seus deuses para trás e é Davi agora que vai destruir os deuses dos filisteus. Então há uma diferença entre aquele que foi infiel ao Deus da aliança e aquele que procura ser fiel ao Deus da aliança. Por um lado, nós temos a narrativa da derrota de um. Por outro lado, nós temos a narrativa da vitória do outro em um campo de batalha. O outro detalhe que eu gostaria que vocês notassem aqui é que Davi, ele foi reconhecido como rei. E a parte do sul de Israel já estava aclamando Davi como rei. E Davi estava estendendo o seu reinado para todo Israel. Davi conquista Jerusalém e vai fazer de Jerusalém a cidade do rei. E Davi decide levar para Jerusalém a arca da aliança. E aí nós temos no capítulo 13, aquele episódio, você quiser, você pode olhar, no capítulo 13, do verso 5 até o verso 14, é a narrativa da arca da aliança sendo conduzida. Inclusive, ela não vai direto para Jerusalém, porque acontece um episódio, e aqui nós temos Uzá, ele toca na arca e ele é morto. Mas há um objetivo, e qual é o objetivo? Levar a arca para Jerusalém. Esse objetivo está no coração de Davi. E eu quero que você olhe agora para o capítulo 15, e você vai ver o que é que vai acontecer no capítulo 15. Dê uma olhada, por favor. Verso 25. Qual é o título dado pela Sociedade Bíblica no capítulo 15, no verso 25? Acima do verso 25. Você pode ler, por favor? A arca é levada. A arca é levada para Jerusalém. Ou seja, Davi está cumprindo aquilo que é um propósito divino. E no meio desse percurso, quando ele está lutando para cumprir um propósito de Deus, obedecendo às recomendações divinas, o que é que acontece? O inimigo se levanta. Então não se esqueçam desses 2 detalhes. O primeiro deles, o contraste entre o servo fiel
e o que fora infiel. E o segundo deles, Davi está buscando viver a vontade de Deus, e os inimigos estão se levantando contra ele no momento em que ele busca viver a vontade de Deus. Agora, sabendo disso, eu chamo a sua atenção para a passagem. E ao chamar a sua atenção para a passagem, eu gostaria que você estudasse esse texto comigo com um foco específico. E qual é o foco específico que eu quero estudar com vocês esse texto? O foco específico é o seguinte: Davi aqui, ele vai ilustrar a vida de um cristão como um soldado no campo de batalha. É isso que eu quero estudar com vocês. Davi vai ilustrar a vida do cristão como se ele estivesse em um campo de batalha, sendo um soldado no campo de batalha. Pastor, é certo falar do cristão como um soldado no campo de batalha? É certo. Não sou eu que estou inventando isso. Então, caso você queira, você vai abrir a sua Bíblia e vai ver o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, nos versos 2 e 3. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim a Timóteo: Timóteo, participa dos meus sofrimentos, e ele fala assim, como bom soldado de Cristo Jesus. Soldado de Cristo Jesus. E ele segue: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Então, um soldado vive para satisfazer a vontade daquele que o alistou. Nós sabemos, e a gente canta, né? Há um cântico, a gente cantava mais quando era criança, a gente cantava muito: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. A gente canta até hoje, faz tempo que a gente não canta ele aqui, inclusive, a gente canta até hoje. Nós estamos na vida cristã como soldados em um campo de batalha. Mas Paulo fala isso só para Timóteo? É só Timóteo que é um soldado no campo de batalha? Não. Paulo fala sobre isso aplicando a si mesmo. Na mesma carta, não agora no capítulo 2, mas no capítulo 4, Paulo vira e fala assim nos versos 6 e 7, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. E aí no verso 7, ele vira como um bom soldado de Cristo e ele fala assim: combati o bom combate. A vida cristã envolve essa realidade de campo de batalha. De que batalha nós estamos falando, queridos? Nós estamos falando de uma batalha espiritual. A sua luta e a minha luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra todo principado, contra toda potestade, contra os poderes desse mundo tenebroso, que são conduzidos pelo príncipe das trevas, o diabo. Sabe qual é o seu problema e o meu problema muitas vezes? É que nós não imaginamos que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E levamos a vida como se a vida se resumisse a tudo o que experimentamos aqui, desconsiderando a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Tá, mas o que é que a gente pode aprender olhando para esse texto? Mantenha a sua Bíblia aberta. E em primeiro lugar, eu quero que você veja comigo aqui as características do inimigo. Algumas características do inimigo são retratadas aqui nesse texto sagrado. E eu quero que você observe isso comigo. Eu lerei o verso 8 e 9 e depois o verso 12 e 13. O texto sagrado diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale.
quais são algumas das características do inimigo. E aqui agora você está olhando para os filisteus como uma representatividade do inimigo do povo de Deus. E é isso que está acontecendo. Então, quais são algumas das características do inimigo que nós encontramos aqui? A primeira delas que precisamos mencionar é que esses inimigos, eles se rebelam contra os propósitos de Deus. Eles se rebelam contra Deus e contra os seus propósitos. Daí você pergunta, pastor, de onde você está extraindo a ideia de que os filisteus estão se rebelando contra Deus e contra os seus propósitos? Era somente uma guerra por terra. Não, não era. Na guerra entre esses exércitos, havia um interesse espiritual por trás. Qual é o interesse espiritual por trás? Deus decidiu ungir Davi rei. Deus decidiu levar Davi ao trono. Deus decidiu usar Davi como um rei para tipificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. A promessa que será dada é que aquele que viria para reinar sobre o seu povo, em um reinado que seria para todo sempre, seria chamado ou reconhecido como descendente de Davi. Então vamos fazer o seguinte: mata Davi. Vamos excluir Davi da história, porque excluindo Davi da história, essa promessa do descendente de Davi, ela não poderá ser dada, não poderá ser cumprida, e assim então aquele que vai vir esmagar a cabeça da serpente não virá ao mundo. Portanto, o inimigo aqui está se levantando contra Deus e contra os propósitos de Deus na regência dele ao longo da história. Mas aí você segue olhando para o texto sagrado. E quando você segue olhando para o texto sagrado, você vai ver que os filisteus, eles saem depois que Davi é ungido sobre rei sobre Israel. E eles saem para prender Davi. E agora a outra característica é que eles não se opõem somente a Deus. Eles não se opõem somente aos propósitos de Deus, mas eles se opõem também ao povo de Deus, aos servos de Deus. Na realidade da batalha espiritual, o inimigo que se opõe a Deus, ele não tem satisfação naqueles que servem a Deus. E é por isso então que ele se levanta contra. Vamos ilustrar o que nós estamos falando, queridos, para vocês nesse exato momento. Você consegue se lembrar de Jó? Qual era a descrição bíblica de Jó? Homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus. Temente a Deus? E Jó sofre todos aqueles males. De todos os lados. Tem problema para Jó. Mas eu pergunto a você: quem está por trás e quem é o grande financiador? É aquele que não tem prazer em ver os servos de Deus servindo a Deus. Ele não se levanta somente contra Deus e contra os propósitos de Deus, mas ele se levanta contra a sua vida, contra a minha vida, contra a sua casa e contra a minha casa, sendo nós servos do Senhor. Saiba disso. O texto sagrado segue, e há um outro ensinamento das características desse inimigo, que nós podemos declarar olhando esse texto. Nós podemos dizer que esse inimigo, ele é estrategista. Ele tem as suas artimanhas. Ele não age de maneira desordenada. Não. Pastor, de onde você extrai essa ideia de ser estrategista? É simples. Davi acabou de ser ungido rei. Davi acabou de conquistar Jerusalém. O reinado de Davi está sendo estabelecido. Os limites desse reinado estão sendo estendidos. Isso se torna uma ameaça para os filisteus. O que é que os filisteus fazem então, nesse momento, nesse princípio? Enquanto eles ainda não estão estruturados, enquanto eles ainda não estão preparados, vamos nos levantar e atacar. E é assim que acontece. É no momento em que se baixa a guarda.
é no momento em que não está tão atento. Talvez em um momento até festivo, onde se acredita que nada pode acontecer. Que aquele que se levanta contra Deus, contra os propósitos de Deus, contra a sua vida e contra a minha vida, resolve atacar. De maneira bem estratégica. Para alcançar os seus propósitos. Você continua olhando para o texto sagrado e você vai ver uma outra característica desse inimigo. Nós podemos dizer que esse inimigo, ele é idólatra. E aqui nós temos uma referência aos deuses dos filisteus. Sim, idólatra. A idolatria tem a ver com colocar no lugar de Deus, ou desejar colocar no lugar de Deus, algo que não seja Deus. Querer tomar o lugar de Deus, ou usurpar o lugar de Deus. Os filisteus traziam consigo os seus ídolos, os seus deuses, por acreditar que esses deuses é que abençoavam a trajetória deles nas investidas das batalhas, para honrar esses deuses posteriormente. Ou seja, não havia um reconhecimento de Deus ou do Deus de Israel, mas havia um substituto para Deus, ou uma tentativa de usurpar o lugar que era devido tão somente ao Senhor. A idolatria tem a ver com isso. Inimigos idólatras seguem o padrão do arqui-inimigo idólatra de si mesmo, que procurou usurpar um lugar de honra e glória que era devido tão somente ao Senhor, que é o financiador da idolatria nas nações, que é aquele, conforme Apocalipse capítulo 13, que levantará uma besta do mar, a fim de que ela seja adorada pelos homens. Perceba, a idolatria então está associada à estratégia do inimigo. Eles são idólatras. Uma última lição dessas características do inimigo, que você vai perceber no texto comigo, é que esses inimigos, eles são persistentes. Eles não desistem facilmente. Não desistem. Prova disso é que no texto que nós estamos estudando, nós temos duas investidas diferentes. A primeira e a derrota, a segunda e a derrota. Ou seja, há um aspecto de perseverança a fim de alcançar o seu propósito. Não é por acaso que ao falar do dragão ou do diabo, que tenta alcançar a sua vida e a minha vida, nós somos chamados então para resistir. Porque existe um aspecto de insistência, de perseverança. E o texto sagrado fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é exatamente isso. Mas graças a Deus, o texto não nos ensina tão somente a respeito do inimigo, ou características do inimigo. O texto nos ensina também sobre a postura de um soldado no campo de batalha. Como que o cristão, como um soldado no campo de batalha, deve se portar. Davi aqui ilustra esse ensino para nós. E eu quero destacar então algumas características da postura de Davi que servem para a sua vida e também para a minha. A primeira delas que eu chamo a sua atenção é que Davi, ele reconhece a sua insuficiência para vencer a batalha por si mesmo. E ele vai recorrer naquele que é todo o suficiente e que pode dar vitória na batalha. É isso que acontece. Quando você volta os seus olhos para o texto sagrado, eu gostaria que você fizesse isso agora. Você vai perceber aqui que Davi, ele vai, na sua consulta ao Senhor, ele vai perguntar ao Senhor, no verso 10, o Senhor haverá de entregá-los nas nossas mãos? Veja o que está sendo perguntado aqui, queridos. Davi, ele não pergunta assim, eu vou vencer? Mas Davi pergunta assim, o Senhor vai entregar esses inimigos nas nossas mãos? De quem procede a vitória? Não é de Davi. A vitória procede do Senhor.
E Davi então está reconhecendo que ele não é todo o suficiente para prover vitória na batalha. E olha que nós estamos falando de um Davi que já venceu outras batalhas, que já teve outras vitórias, que tem uma certa experiência. Só que não é a experiência de Davi, não é a expertise de Davi, não é o exército de Davi, não são as armas do seu exército, não. E Davi reconhece isso e vai buscar naquele que é todo suficiente e que tem poder para dar vitória na batalha. E é isso que ele faz. Ele não somente reconhece a sua insuficiência, mas ele busca no Senhor o socorro. É exatamente isso que está acontecendo no texto. E aí Davi vai nos ensinar algo tremendo. Porque é no instante da ameaça que ele consulta ao Senhor. Pense nisso. No momento em que as coisas ficaram difíceis, tensas, no momento em que o inimigo se apresenta e está pronto para atacar, Davi não somente reconhece a sua insuficiência, mas ele para consultar a Deus. Eu fico pensando, amanhã é segunda-feira, e às vezes a gente costuma falar da segunda-feira, né, que amanhã é dia de luta, amanhã começa. Estou aqui pensando em alguns professores, para alguns, a última semana de aula. Meu Deus, não estou aguentando mais esse semestre. Amanhã recomeça, mas é a última. Ô luta que vai ser, mas é a luta. E aí eu fico pensando nisso. Quantos de nós sabemos que teremos desafios inúmeros ao longo da semana? Mas a pergunta é, quantos de nós, antes de irmos para o campo da batalha, consultamos a Deus? Quantos? Davi consulta ao Senhor. Tem uma outra lição que Davi dá para você e para mim aqui, que eu acho tremenda. E eu quero que você observe isso comigo, porque no verso 11, dê uma olhada para o verso 11. Davi, ele vai falar da vitória que obteve, mas ele vai falar da vitória que obteve, não atribuindo a si mesmo a honra e a glória. O texto fala, subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse, você consegue ler comigo o final do verso 11, por favor, a uma só voz? Leiamos, Deus, por meu intermédio, rompeu, como quem rompe águas. Por isso, chamaram Baal-Perazim. Olha só o que ele diz, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim. De quem é a honra? De quem é a glória? De Deus. Foi Deus que deu a vitória. Isso nos faz lembrar de Moisés orientando o povo. Não diga, pois, no teu coração, o poder do meu braço, a minha força que fez com que adquirisse estas riquezas. Não, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá. As vitórias que desfrutamos, as conquistas que alcançamos, elas não nos são dadas para trazer honra e glória a nós mesmos, mas nós desfrutamos delas para glorificar aquele que age em nosso favor. É a Ele, não a nós. Davi faz isso. E ele ensina a você e a mim. E tem mais. Ao fazer isso, veja a maneira como ele se descreve. Deus dá a vitória, mas quem é Davi? Ele é um instrumento nas mãos de Deus. É assim que ele se enxerga. Ele é um instrumento. Deus é quem está agindo através da vida dele, para que todas aquelas coisas sejam feitas. E é exatamente isso, queridos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa capacidade, não são pelos nossos bens, aquilo que possuímos, a conta bancária, a casa que moramos.
Deixa eu falar para você em nome de Jesus, não é por causa do sobrenome da sua família. Você e eu somos apenas instrumentos. É Deus quem nos dá a vitória. Nós não podemos esquecer disso jamais. Há um outro detalhe que Davi nos ensina sobre a postura de um soldado no campo de batalha. Um soldado no campo de batalha não pode usar as adversidades provocadas por um inimigo para se lançar na desobediência. Pelo contrário, no campo de batalha ele precisa continuar sendo obediente à voz de Deus. Duas situações aqui que nos remetem à obediência de Davi. Primeira delas, subirei, Deus fala, sobe, vai. E o que é que ele faz? Ele sobe, ele vai. Na segunda, subirei, Deus vira e fala assim, não é para você subir. É para você dar a volta por trás. E é para você aguardar o momento certo. Na hora que você ouvir o barulho de marcha, aí você sai. Porque eu já saí na frente de vocês. E o que é que Davi faz? Exatamente do modo que Deus mandou. Exatamente do modo que Deus mandou. Não é para você vir com invencionices, Davi. Porque não é do jeito que você quer. É do jeito que eu estou falando que é para fazer. E o que é que Davi faz? Ele obedece. Davi nos ensina, então, o princípio da obediência. E, queridos, é exatamente isso. Você e eu, como soldados no campo de batalha, como peregrinos nesse mundo, enfrentando as nossas lutas espirituais, nós alcançaremos o testemunho de que de fato somos mais do que vencedores à medida em que obedecermos à voz de Deus. Não adianta, portanto, você querer lutar do seu modo. Existe um manual descritivo de como você e eu devemos nos portar no campo de batalha. E nós não venceremos se nós jogarmos a nossa Bíblia fora, se nós não lermos, não amarmos e não obedecermos a palavra. Nós somos chamados para obedecer no campo de batalha. Não se esqueça disso. Mas uma última lição que nós podemos aprender com Davi aqui. O que Davi faz quando o inimigo se levanta? Se encolhe, começa a ficar lá. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, coitado de mim. Sou uma vítima da sociedade. E agora, o que farei? É isso que Davi faz? Deus fala assim, sobe. O que é que Davi faz? Ele vai para o campo de batalha. Davi se lança na batalha. Ele não se acovarda. Porque o servo de Deus não deve se acovardar diante dos seus inimigos. Porque o servo de Deus não se lança no campo de batalha confiado em si mesmo. Você se recorda no início da história de Davi? Israel está todo com medo. O povo está com medo, o rei não quer encarar. Tem um gigante do outro lado. E agora? O que faremos? E aparece Davi. Eu vou. Você? Você nunca lutou? Você não tem experiência? Aliás, você é até um irresponsável. Com quem que ficou o rebanho? Eu vou lutar. E é interessante porque quando ele se aproxima diante do inimigo, o inimigo até faz chacota com ele. Eu sou algum cão? Você vinha aqui com um pau, com pedra? Que história é essa? E a resposta de Davi é, eu estou aqui no campo de batalha para te enfrentar. Porque aquele a quem eu sirvo é quem tem me dado coragem. E eu vou lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não se acovarda. Mas, queridos, eu quero chamar ainda a sua atenção para uma última lição. Vejamos agora no texto a forma como o Senhor se revela no campo da batalha. Então nós aprendemos algumas características do inimigo. Nós aprendemos algumas características do soldado no campo de batalha. Mas o que é possível aprender sobre o Senhor? Como o Senhor se revela no campo de batalha? E eu quero então chamar a sua atenção para aquilo que o texto nos mostra. Primeiro, o Senhor é aquele que ouve
a oração dos seus servos, enquanto eles estão no campo de batalha. Davi clama ao Senhor. Davi pergunta ao Senhor. E o que Davi faz, outros servos do Senhor também fizeram em outros momentos. Há poucos dias nós ouvimos aqui uma pregação sobre o rei Josafá e a batalha que fora experimentada ali e o que aconteceu. Você se recorda de Eliseu e o servo dele, certamente. E o servo de Eliseu estava amedrontado, com medo, porque havia um exército para poder buscar o profeta. E o profeta ora ao Senhor, e Deus ouve a oração do profeta. A oração do profeta é: abre os olhos dele, Deus, para que ele enxergue. E Deus ouve e abre os olhos do servo do profeta Eliseu. E ele consegue ver então um exército enviado pelo Senhor, de anjos para lutar em favor de Eliseu. No campo de batalha, queridos, nós não podemos esquecer disso. Nós estamos enfrentando lutas, mas estamos enfrentando lutas em nome daquele que está atento ao nosso clamor e não nos deixa. É possível ainda aprender que o Senhor se revela como aquele que direciona a ação dos seus servos. Ele fala com clareza aquilo que deve ser feito, vivido e experimentado no campo de batalha. O que devemos fazer, como devemos nos portar, o que devemos buscar. Deus fala conosco. E ele continua falando. No contexto do livro das Crônicas, alguns autores vão afirmar que muito provavelmente Deus respondeu a Davi por intermédio de profetas. O profeta era aquele que falava ao povo em nome de Deus, ou a voz de Deus. Nós temos hoje a palavra do Senhor que foi entregue a nós. Deus fala conosco. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, se você está se sentindo nesse exato momento da sua vida como um soldado no campo de batalha, por conta de algumas adversidades que você está enfrentando, a última coisa que você pode fazer é fechar a sua Bíblia. O Senhor quer falar com você, para te encorajar, para te fortalecer. Ouça a voz dele. Mas é possível ver ainda que o Senhor é aquele que guerreia em nosso favor com poder extraordinário. Algo extraordinário está acontecendo aqui. E quando eu falo extraordinário, eu estou falando fora do ordinário, fora do comum. Um milagre, podemos assim dizer, está acontecendo aqui. Eu quero que você olhe para o texto sagrado, por favor. Basta você me acompanhar a partir do verso 14 e especialmente no verso 15. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Verso 15, leiamos juntos, por favor. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo das amoreiras, então, por quê? Para ferir o exército dos filisteus. Algo extraordinário, milagroso. O que é isso? Vai sair das amoreiras um som de marcha de exército. Como é isso? Não sei, Deus está fazendo. Mais ou menos assim, você e eu não temos recursos, não temos como explicar, mas Deus de uma maneira extraordinária está fazendo para provar o poder dele, para dizer que a glória é dele. E é assim que ele age. Isso nos faz ter esperança, porque em muitas das nossas batalhas nós estamos como aqueles que não conseguem enxergar saída. O rei Josafá, um beco sem saída. E Deus vai lá e age de maneira extraordinária, ou seja, fora do ordinário, fora do comum. É assim que o Senhor faz. Você e eu não podemos limitar a ação de Deus. O fato dos seus olhos e dos meus olhos não conseguir ver
O fato da sua mente, da minha mente, não conseguir imaginar uma saída, não significa que Deus esteja impedido de agir. Ele continua sendo o mesmo, poderoso, para fazer infinitamente mais, para a glória dele. E ele faz algo extraordinário aqui. E aí você segue no texto e vai aprender mais sobre esse Deus, porque ele é aquele que peleja em favor do seu povo. Ele é o Todo-Poderoso que sai para o campo de batalha com o seu povo. Então, o Senhor não é aquele que vira e fala assim: vai lá e luta e se vira sozinho. Não. Ele é aquele que fala assim: eu vou junto com você. Eu vou estar andando com você. Eu não vou te deixar. Eu vou guerrear por você. Desde o começo da história desse povo tem sido assim. Basta você se lembrar da saída deles lá do Egito. E o Senhor deu a eles a coluna de nuvem, a coluna de fogo, para confirmar a presença dele no meio do povo e para dizer: eu estou caminhando com vocês, para proteger vocês. E ele então caminha com o seu povo para guerrear em favor do seu povo e proteger o seu povo. Você e eu não estamos sozinhos no campo de batalha. Deus está presente conosco e Ele é aquele que guerreia em nosso favor. Nós devemos confiar nisso. Agora, veja o verso 17. E quando você olha para o verso 17, você vai ver que de fato Deus é o Deus da aliança que honra os seus servos. E é exatamente isso que você encontra no verso 17. Porque o texto sagrado vai dizer que por meio dessa vitória, Deus fez com que o nome de Davi se espalhasse por todas aquelas terras. E o Senhor fez temível a todas aquelas gentes o nome de Davi. De tal modo que por um momento, agora, o pavor infundido nas nações faz com que Israel experimente de paz. Porque as nações estão temendo o nome do rei Davi. O nome do rei que causa pavor não é Davi. Quando você lê o livro de Apocalipse, no capítulo 6, e você estuda, por exemplo, a sexta trombeta, você vai ver que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, no seu retorno, fará com que as nações no mundo sejam tomadas de pavor. Os príncipes, os governadores e os poderosos, eles procurarão cavernas e amedrontados, porque eles não reconheceram esse rei em tempo. Eles começarão a gritar: caí, caí sobre nós, ó montes, ó rochas, apavorados. Porque Deus está usando esse episódio aqui exatamente para mostrar que o grande rei, o grande Senhor, não é Davi, mas é aquele que ele enviaria, o filho de Davi, que haverá de reinar em um reinado eterno e para a glória de Deus. E o Senhor então está dizendo que Ele honra os seus servos, que confiam nele. Você se recorda do propósito do livro. O povo que voltou do cativeiro está sendo chamado para andar em fidelidade diante de Deus. Porque o Deus da aliança é fiel. E é o Deus que derrama bênçãos sobre o seu povo, o povo fiel. Mas é o Deus que visita com juízo o infiel. Saul, infiel, rejeitado por Deus. Davi, fiel, abençoado pelo Senhor. A fim de que os propósitos de Deus sejam cumpridos, a arca é levada para Jerusalém. O culto a Deus não pode ser interrompido. Mas à medida de todo esse processo, Davi é o soldado que está no campo de batalha, que ilustra a sua vida e a minha vida. E eu quero, queridos, encerrar dando um conselho para você e para mim. Como soldados no campo de batalha, Deus estabeleceu o modo como devemos seguir para o campo de batalha. E eu quero ler um trecho no Novo Testamento.
para você enxergar esse modo estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você e eu estamos envolvidos em um campo de batalha. Essa batalha é uma batalha espiritual. Nós precisamos admitir isso. Parar de ficar pensando que as coisas à nossa volta é por acaso ou é obra do acaso. E entender que, como servos do Senhor, nós estamos em um campo de batalha. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra os principados, as potestades. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é novidade. Mas o diabo está profundamente interessado em destruir a sua vida. Ele está profundamente interessado em destruir a sua família. Ele está profundamente interessado em fazer com que os seus filhos vivam vidas pervertidas, presos dos vícios. Sim, ele está profundamente interessado nisso. E como inimigo, ele é persistente. Ele não vai desistir tão fácil. Ele peleja contra Cristo. Foi assim. Teve o episódio no deserto. Teve os seus instrumentos sendo enviados, os religiosos. Teve um momento em que até Pedro foi usado. E Jesus precisou repreender Pedro. O texto de Apocalipse fala que pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com o Cordeiro. Os vencedores são aqueles que desfrutam da aliança. Os vencedores são aqueles que respondem com fidelidade a Deus, que se entregam e que se submetem à sua vontade, nesse campo de batalha, durante o tempo que estamos aqui nessa vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Fale com o Senhor agora. E você sabe exatamente, como um soldado, quais estão sendo as suas lutas, em quais delas você, infelizmente, perdeu, porque desobedeceu. Mas eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, aquele que te ama é poderoso para te restaurar e te dar vitória daqui para frente, para você viver tudo diferente e tudo novo. Então coloca a sua vida diante de Deus agora. Eu vou convidar o reverendo Diógenes que vem à frente para fazer essa oração, por favor. Eu quero te dar um tempo em oração. Fale com Deus. Coloca a sua vida diante dele. Depois de um tempo em oração, o reverendo Diógenes vai orar e vai impetrar a bênção sobre a nossa vida. Senhor, aqui estamos reunidos, teu povo, igreja do Senhor, e vivemos, ó Pai, nesse mundo que jaz no maligno. Nós temos plena consciência disso, que viver o Evangelho, professar a fé em Cristo Jesus, é andar na contramão do mundo,
que ama o pecado, que rejeita o Senhor, que abraça como certo aquilo que o Senhor na palavra nos diz que é errado. Todos nós estamos, ó Deus, neste mundo, num imenso campo de batalha, mas nós te bendizemos, porque nós estamos guardados pelas boas mãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós te bendizemos porque o Filho de Davi, Jesus Cristo, venceu na cruz do Calvário. Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele nos faz mais que vencedores, não uma vitória que não é da nossa força, do nosso mérito, da nossa capacidade, mas é por causa da obra e do poder da pessoa de Cristo Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. Nenhum dos nossos irmãos no passado, ó Pai, nenhum deles teve vida fácil. Todos eles tiveram que lutar. E nós estamos também nesse mundo lutando, mas já com os nossos olhos fitos em Cristo, em quem somos mais que vencedores. Deus, o Senhor, conhece a realidade, a necessidade de cada um de nós que aqui estamos. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos temores, as tristezas, as dificuldades, as dores da alma. E tudo isso nós colocamos, ó Pai, aos pés do nosso Salvador, certos de que Ele é quem leva o nosso fardo, dia a dia, de Ele é que Ele é que nos sustenta, que Ele é que nos fortalece em todo o tempo, pela ação do Espírito Santo em nós. Renova, ó Pai, as nossas forças em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a manter sempre os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, até o dia em que estaremos com o Senhor mesmo na glória eterna dos céus para todo sempre. Mas enquanto estamos nessa batalha, nos fortaleça, como o Senhor fortaleceu Davi, como o Senhor fortaleceu o seu povo no passado. Continua, Pai, nos animando, nos renovando, nos alegrando em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Faz isso na vida de cada um aqui para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos receber a bênção do Senhor. Ó povo amado de Deus, ide em paz. Que o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e maravilhoso Pai, que a graça revelada a nós na pessoa de Cristo, em quem somos mais que vencedores, e que as ternas e santas consolações do Espírito de Deus estejam conosco aqui e com todo o povo dele espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.